pretenso acesso à essência dos objetos do mundo. Só temos acesso às coisas enquanto fenômenos para uma consciência, porque a realidade é em si mesma, o que Kant chama de coisa em si. Não é matéria de conhecimento humano, sendo, portanto, incognoscível aquilo que não se pode ser conhecido. A coisa em si não pode ser conhecida, mas pode ser pensada, desde que seja contraditório. 3 objetos de estudo da metafísica podem ser pensados nas mãos, mas não conhecidos: Deus, a imortalidade da alma e a liberdade. Deus e a alma não podem ser conhecidos porque não aparecem como fenômenos no espaço. E no tempo, a liberdade, porque contraria o princípio de causalidade. Liberdade é aquilo que não tem causa, é o que é absolutamente livre, não pode ser matéria de conhecimento. São, no entanto, postulados para a ética de Kant, da qual não trataremos neste texto. A filosofia de Kant consiste dessa forma. A filosofia crítica de Kant consiste dessa forma em impor à razão os limites da experiência possível. O filósofo alemão pretende com isso fornecer rigor metodológico à metafísica, livrando-a do seu caráter dogmático e trazendo-a para o rumo seguro da ciência. Este método que analisa as possibilidades do conhecimento a priori do sujeito dentro dos limites da experiência é chamado de transcendental. Módulo 20, Filosofia Moderna, Kant, Moral e Dever. A doutrina moral de Kant é independente de qualquer sentido religioso. Sua moral exclui a noção de intenção como elemento de uma alma pura, e o dever não é uma obrigação a ser seguida em virtude de um ente superior. Intenção e dever dependem do sujeito epistemológico, o eu transcendental, e não do eu psicológico, indivíduo. Para Kant, o sujeito transcendental trata-se de uma maquinaria, um aparelho cognitivo, subjetiva, universal e necessária, presente em todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares. Assim, todo ser saudável possui tal aparato, formado por 3 campos: a razão, o entendimento e a sensibilidade. Em Kant, a razão é que preserva os princípios que articulam intenção e dever, conforme a autonomia do sujeito. Desse modo, segue-se que tais princípios não podem ser negados sem autocontradição. Daí deriva a ideia de liberdade kantiana, de um caráter sintético a priori, sendo que sem liberdade não para haver nenhum ato moral. Para sermos livres, precisamos ser obrigados pelo dever de sermos livres. O comando moral que faz com que nossas ações sejam moralmente boas se expressa no imperativo categórico. Age só segundo a máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal.
Essa lei está atada à razão pura prática. Todo sujeito é racional, tem raciocínio lógico. Por isso tem condição de sujeito moral, dotado de normas. Exercer uma ação contrária levaria ao absurdo. O exemplo que Kant nos dá a respeito da mentira é o mais conhecido. Poderia alguém mentir em benefício próprio, de um ente querido ou mesmo em favor da humanidade? Kant nos diz que não, pois a mentira jamais poderia ser universalizada sem autocontradição. Pois, seguindo essa lei, não poderia haver propriamente promessa alguma, já que seria inútil afirmar a minha vontade quanto às minhas futuras ações, pois as pessoas não acreditariam em meu fingimento, ou se precipitadamente o fizessem, pagar-me-iam na mesma moeda. Portanto, a minha máxima, uma vez arvorada em lei universal, destruir-se-ia a si mesma necessariamente. Essa é uma citação de Kant. Desse modo, cada sujeito tem um alarme condicionado na sua consciência moral, que evidencia essa contradição, alertando que essa ação deve ser efetuada, visto que essa ação não pode servir para todos. Assim, consultando a razão pura, prática, como deveria alguém agir na minha situação, constataremos que, se todos se utilizassem dessa ação, o mundo seria um verdadeiro caos. O imperativo categórico em Kant é uma forma a priori pura, independente do útil ou prejudicial. É uma escolha voluntária, racional, por finalidade e não causalidade. Superam seus interesses e impõe-se o ser moral, o dever. O dever é um princípio supremo de toda a moralidade, moral deontológica. Dessa forma, uma ação é certa quando realizada por um sentimento de dever. A razão é a condição a priori da vontade, por isso, independente da experiência. Todos os imperativos ordenam e são fórmulas para exprimir relações entre as leis objetivas do que querem em geral e a discordância subjetiva da vontade. O imperativo é hipotético, no caso de a ação ser apenas boa, como meio para qualquer outra, ou seja, em vista de algum propósito possível ou real. A habilidade na escolha dos meios para atingir o maior bem-estar próprio pode-se chamar sagacidade. Por exemplo, a escolha dos meios para alcançar a própria felicidade. Não é o ideal da razão, mas da imaginação. Continua sendo um imperativo hipotético, considerado mais como conselho. O imperativo categórico não é limitado. Nenhuma condição é um mandamento absoluto. Vale como princípio apodíctico, prático, da razão. Segue-se que somente o imperativo categórico equivale a uma lei prática e os outros imperativos podem ser denominados de princípios da vontade, mas não leis. Pois, conforme nos diz Kant, o mandamento incondicional não deixa à vontade nenhum arbítrio acerca do que ordena, só ele tendo, portanto, em si aquela necessidade que exigimos na lei. Estou acabando já. Além da forma da universalidade da lei, temos outras duas fórmulas. Baseada na humanidade, como fim, Kant afirma que todo ser racional existe como fim em si mesmo, e não apenas como meio para uso arbitrário desta ou daquela vontade. Assim, o imperativo prático será o seguinte: abre aspas, age de tal maneira que possas usar a humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio. A vontade não está, pois, simplesmente submetida à lei, mas o está de tal maneira que possa ser também considerada legisladora
ela mesma, e precisamente por isso não então submetida à lei. Mas o está de tal maneira que possa ser também considerada aliás, de que ela mesma pode ser considerada como autora.